Seja mais que bem-vindo à nossa comunidade Smart Dev Academy. E esse aqui é uma aula introdutória antes da gente já cair para a prática, só para você entender algumas regrinhas dessa comunidade, para que a gente possa aqui se organizar e para que você possa também ter o melhor resultado. Eu montei aqui um pequeno mapa mental só para me orientar, mas caso você tiver alguma dúvida relacionada ao que a gente está conversando aqui, ou alguma coisa que ficou de fora, não esqueça de me chamar aqui nas dúvidas dessa própria aula ou então no próprio WhatsApp. O link aqui na descrição. Primeira coisa que você precisa entender, já indo para o conteúdo desse nosso bate-papo, é quais são as premissas da comunidade. Por que ela foi criada e qual o intuito dela ter sido criada. E eu posso resumir isso num único lema. Resultado primeiro, teoria depois. E isso é o principal motivo que fez com que eu praticamente pivotasse de tecnologia, da tecnologia high code para a tecnologia low code ou até no code, justamente porque eu quero focar em resultados. Não é que o high code, como linguagens Java, JavaScript, Python, não dê resultados. É que muitas vezes alunos, por ter uma mentalidade ou uma certa questão de limitação de tempo ou de recursos, demoram demais para conseguir, de fato, conquistar o primeiro projeto, o primeiro cliente. Por isso, aqui na comunidade, eu sempre vou focar na prática e depois a gente se aprofunda na teoria. Isso me lembra bem de uma teoria chamada o profissional T, que é aquele profissional que, se você colocar a imagem de um T, ele tem conhecimento em várias tecnologias e naquela tecnologia que ele quer dominar ou que ele quer se especializar, ele mergulha fundo. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa ficar limitado ao no-code, ao low-code, a N8N, qualquer coisa desse tipo. Um smart dev, ou seja, um dev inteligente, é aquela pessoa que utiliza a tecnologia certa no momento certo. Por isso, você tem que focar em resultados. E por quê? Porque se você focar em entregar de fato o projeto funcionando, sem se importar ainda com a tecnologia a fundo, como ela funciona, se ela deveria ser performática ou não, é muito mais interessante você focar nesse ponto, em ferramentas que entregam. Porque não existe uma bala de prata, para falar bem a verdade. Por isso é muito importante você já cair no projeto, tentar desenvolver ele o mais rápido possível com as ferramentas que você já tiver. Claro que se você tiver do zero, ainda você vai precisar de alguma teoria, mas se depois você quiser, você se aprofunda. Se não, tá tudo bem. Eu prometo, você não vai ser uma pessoa nem mais legal ou menos legal por saber ou não código. Fica tranquilo, o código assim como o no-code ou como outra qualquer ferramenta, é um mero instrumento para que a gente possa criar um projeto. E você não é mais ou menos programador por saber ou não código. Até porque, se a gente tivesse que considerar um programador de verdade, então ele teria que escrever linguagem de máquina. Bom, todos os programadores hoje, ou a grande maioria, já avançaram dessa fase e estão utilizando em algum espectro do Smart Dev uma tecnologia no-code. Como, por exemplo, o Python. Ele tem uma série de bibliotecas e linhas de código que facilitam enormemente a vida das pessoas. Então, se a gente pegar esse conceito, você vai agora começar a colocar essa premissa. Resultados primeiro, teoria depois. Até porque vai ser muito difícil você criar um projeto perfeito na primeira versão. Avance, coloque isso em prática, coloque os projetos aqui da comunidade em prática, faça prospecções, avance, seja curioso. E a tecnologia, você vai chegar nela, você vai conseguir aprender, não te preocupa. A tecnologia, eu te juro, com 25 anos de experiência, posso dizer isso para você. Ela é só um mero detalhe, tudo bem? Próximo passo, atualizações aqui na comunidade. Primeira coisa que a comunidade, quando eu estava desenvolvendo ela, o meu objetivo, de fato, era trazer um ambiente dinâmico, ou melhor, um ambiente vivo. A tecnologia, principalmente nesse contexto que a gente está trabalhando, ela muda demais. O próprio N8N, se você olhar, que é uma das ferramentas que a gente utiliza aqui e bastante, se você olhar na linha de desenvolvimento dele, você vai perceber que, basicamente, a cada 15 dias sai uma nova versão, tem alguma novidade. Por isso, eu não poderia deixar de estudar. Ou seja, eu não poderia criar um conteúdo para você
congelar esse conteúdo e falar tchau. Por quê? Porque poderia acontecer que no mês seguinte você já estaria desatualizado. Por isso, é muito importante que eu faça os estudos frequentes dessas tecnologias, entenda o que a grande parte das empresas e o mundo está utilizando e traga isso totalmente mastigado para você, porque essa é a função de professor. Ir lá fora, mastigar todo o conhecimento e trazer para você num passo a passo, porque assim você te economiza tempo e eu também tenho o meu trabalho. Existem dois tipos de profissionais. Aqueles profissionais que gostam de estar à frente de projetos e aqueles profissionais que gostam de ensinar. Eu faço parte do segundo grupo, por isso é muito prazeroso quando você me traz problemas. Assim, a tecnologia e a nossa comunidade ela vai avançando. Portanto, não fique só no contexto teórico, não fique numa situação só de consumir informação. Como eu brinco, aqui não é a Netflix, pelo contrário, se você quiser só assistir conteúdo, a Netflix é o melhor local, até porque os conteúdos de lá são muito mais divertidos e interessantes que o daqui. Os nossos conteúdos, as nossas aulas foram feitas para serem práticas, ou seja, foram feitas para que, ao final da aula, você avance um degrau na sua jornada. E até se você já tiver algum tipo de conhecimento, é interessante que você possa até avançar 2 ou 3 degraus, mesmo ainda sem ter tanta confiança, de repente pegando um projeto pronto, conseguindo entender. Essa tecnologia que a gente está utilizando aqui, ela promove isso. Então, não fique preocupado, o computador não vai explodir se você tiver algum bugzinho. Pelo contrário, você vai evoluir. Só que, como eu disse, tudo é muito dinâmico. Eu não posso criar um curso online com tal acesso vitalício, porque assim eu estaria de fato te prejudicando. Você poderia estar entrando aqui num conteúdo desatualizado e, é pior ainda, achando que você está no topo do mercado, sendo que aquilo já passou. E mais, eu não conseguiria atualizar com novidades. Por isso, de novo, me traga problemas. Você enfrentou uma questão com o seu cliente, você tem alguma dúvida, você viu uma novidade no mercado, você está numa outra comunidade que tem um conteúdo melhor que a nossa, ou um conteúdo não tão bom, compartilhe a sua experiência, porque assim a gente consegue avançar em conjunto. E se eu pudesse resumir numa única frase, é essa: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Ou seja, se eu estiver à frente entendendo o problema, assim como você também estiver entendendo o problema, não é um jogo de soma, é um jogo de multiplicação. Agora imagine uma comunidade com 1.000 membros, 5.000 membros, todos esses componentes se multiplicando. Não tem como parar. Trilhas. Bom, existem trilhas aqui para quem está mais no zero e para quem já é experiente. Eu procurei manter uma organização aqui na comunidade para que ela fosse minimamente interessante. Portanto, eu te aconselho o seguinte: se você tiver um pouco mais de experiência, se você já souber o básico das ferramentas que a gente trata aqui, como por exemplo o N8N, você já pode tentar recuperar algum ou outro projeto que a gente traz aqui, mesmo os mais fáceis. Até porque você já precisa colocar a mão na massa para entregar resultados. Se você está chegando aqui no zero, tem uma trilha que ela vai te ensinar pelo menos o básico. E lembre-se, já passou o tempo que você precisava ler um livro do capítulo 1 ao capítulo 20. Eu te juro, você não precisa ler todo o livro para entender a ideia do livro. Você pode ler os primeiros capítulos, você pode avançar, você já pode ver alguma coisa mais prática aqui dentro da comunidade e depois você volta, continua os seus estudos mais avançados e assim você vai conseguindo avançar todo dia naquela premissa. Prática primeiro, teoria depois. Ou melhor, resultados primeiro, teoria depois. Grupos de alunos. Nós temos aqui nas descrições o nosso grupo de alunos no WhatsApp. E ali, o WhatsApp, a gente não precisa ficar apresentando e nem justificando o porquê, até porque é o software mais utilizado no momento, aqui pra gente que é brasileiro, e todo o movimento da comunidade está acontecendo ali. Eu só peço para que, se você tiver uma dúvida localizada da aula, por exemplo, na dúvida sobre loopings ali do N8N, eu não entendi um determinado
conceito ou um detalhe. E se você conseguir escrever isso, formalizar essa dúvida, é importante que você coloque debaixo da própria aula. Por quê? Porque pode ser que tenha um aluno que chegue depois de você e você consiga ajudar esse aluno, porque a sua dúvida pode ser a dúvida dele. Claro que se a aula for ruim, no caso, a minha aula, e muitos alunos começarem a ter várias dúvidas sobre aquele ponto, eu vou regravar a aula. Mas pode ser alguma questão localizada que eu possa responder e isso possa contribuir. Então, se for uma dúvida de aula, se for uma dúvida do curso, posta debaixo da aula. Se for alguma adição, alguma coisa que você quer complementar, se é alguma dúvida ou sequer você consegue, digamos, conceber uma pergunta, cai para o grupo de alunos no WhatsApp, a gente ajuda. Beleza? Porque o grupo do WhatsApp, ele é muito dinâmico e as mensagens lá, elas somem ou são apagadas depois de um determinado período. E aquela sua dúvida acabou não ajudando o próximo. Lembre-se, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Se você também é uma pessoa que já tem uma agência, se você está buscando um parceiro para desenvolvimento, eu também tenho um sistema de mentorias e também posso participar do seu projeto. É só você entrar em contato comigo na própria comunidade e a gente pode ver a sua situação. Não é sempre que eu consigo participar de programas de mentorias ou então de projetos, porque o meu foco principal é atender primeiro a minha empresa e depois atender as outras empresas. Mas eu juro para você que você, pelo menos atencioso, e acredite ou não, o dinheiro não vai ser o problema. O meu problema vai ser te ajudar de fato. Por isso, eu prometo que, mesmo que eu não consiga te atender, pelo menos eu vou conseguir de graça, sem te cobrar nada, porque você já é meu cliente, te dar um direcionamento. Aquela direção se você deveria, na minha percepção, ir para o norte ou para o sul, ou tanto faz, ok? E se você também gostar desse conteúdo, se você acredita que esse conteúdo ele tem fit com o seu grupo de amigos, seja da faculdade, seja do trabalho, e se você quer também ganhar com esse conteúdo, eu também abro esse conteúdo, a nossa comunidade aqui, para a afiliação. Os alunos da comunidade têm 50% de comissão na primeira venda e nas próximas 10% das pessoas que renovarem. Por isso, essa é uma chance de você ter uma renda extra, mas isso vai depender só se você realmente gostou, porque eu não estou aqui atrás de afiliações ou o afiliado profissional. Eu estou interessado em pessoas que, de fato, consomem esse conteúdo e acreditam na comunidade e na força dela. E, claro, você deve ser recompensado por isso, porque você ajudou a comunidade também a crescer, ok? Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, comente aqui embaixo da aula e também apresente-se aqui, deixe seu nome, coloque as suas expectativas aqui para que a gente possa ir se conhecendo melhor. Um forte abraço e até as aulas.